Então, uma boa noite. Estamos aqui em mais uma live, né, do programa de mestrado em desenvolvimento de sociedade da Uniarp, a Universidade de Alto Vale do Rio do Peixe. É uma das formas, né, de divulgação do nosso processo seletivo. Já tivemos, né, nos eventos anteriores, a apresentação das linhas de pesquisa, de alguns professores do programa. Essa live aqui tem o propósito especial de tratar de uma das preocupações, né, de quem pensa em ingressar no programa, que é a confecção do pré-projeto. Então, estamos aqui para esclarecer, né, prestar alguns esclarecimentos sobre pré-projeto, apresentar, né, um modelo de pré-projeto que nós utilizamos no programa. O professor Maurício, né, vai nos conduzir nessa discussão. Então, professor Maurício, agradeço, né, a sua disponibilidade, preparo, né, Ok. material. Ele passa a palavra, então, para a nossa conversa sobre o pré-projeto. Bom, boa tarde a todos, aqueles que nos ouvem agora e os que nos ouvirão futuramente. Bom, na verdade, professor, acho que a gente deveria conversar um pouquinho, né? Porque com a nossa experiência a gente vê que um dos problemas que os alunos que estão entrando no mestrado tem com a estrutura do próprio, com a confecção, mais do que com a feitura do projeto, com o tema na qual eles vão trabalhar, né? Então, eu acho que a gente poderia começar a ver essa questão no sentido de tentar esclarecer e dar a importância da escolha do tema, né? Então, mas antes disso, eu gostaria de reforçar aqueles que nos ouvirão e que nos ouvem, né? Que vão entrar nós temos vão se inscrever no nosso programa. Então, lá o nosso período de inscrições vai do dia 29, está sendo desde o dia 29 até o dia 3 de dezembro, então não percam esse período. E ali depois a homologação vai ser no dia 5. E quero dizer que fazer o mestrado é um investimento em vocês. Eu acho que é uma opção muito importante. E se ela é importante, se ela é com tanto valor assim, o primeiro passo é fazer realmente, então, um projeto, um pré-projeto. Bom, o pré-projeto vocês encontram lá na página, né, da Uniarp, no projeto lá de pesquisa. Lá vocês tem lá no mestrado acadêmico em desenvolvimento de sociedade, vocês vão encontrar as 3 linhas de pesquisa. Então lá tem um sumário, tem um resumo bem bacana da cada linha de pesquisa, primeiro sendo a primeira linha de pesquisa, desenvolvimento organizacional e sustentabilidade, depois a segunda linha, qualidade de vida e desenvolvimento, e a terceira linha de pesquisa, sociedade, cidadania e segurança. Então, dentro dessas 3 linhas de pesquisa, a ideia é que vocês trabalhem um tema, né, apresentem um projeto para que consigam trabalhar dentro dessas linhas de pesquisa, a critério de vocês. Bom, a primeira recomendação que a gente vê, ou pela experiência que eu tenho, depois até eu gostaria de passar a palavra para os outros professores, para os demais professores, para ver o que eles acham, é que a ideia, quando você começa a pensar num projeto, num pré-projeto de mestrado, a ideia é que você tente trabalhar na sua área de conhecimento ou na sua área de especialização, se já tiver uma especialização lato sensu, né? E o assunto tem que ter assim uma relação muito, tem que ter não, mas acho que é pertinente ter uma proximidade bem grande com a questão da vida profissional de vocês. Por que isso? Bom, primeiro que vocês vão ter mais facilidade de navegar ou de transitar nesse meio. Segundo, vocês vão ficar 2 anos no mestrado. Então, vocês terão 1 ano de disciplina e depois possivelmente mais 2 meses ou um pouquinho menos para construir, fazer a pesquisa e defender a dissertação.
Então, é um tempo grande, valoroso, importante na vida de vocês. Então, ter esse primeiro contato dentro da área de conhecimento de vocês, aliado, obviamente, àquelas 3 linhas de pesquisa, facilita bastante. Facilita e muito. Isso que a gente percebe, assim, na minha experiência, que às vezes tem alunos que vêm com um projeto ou vêm com um tema interessante, mas com um tema extremamente ampliado e extremamente complexo para ele, inclusive, que ele não tem conhecimento nem do básico. E isso, às vezes, pode se tornar um problema ao longo do projeto, né? Lá na feitura do projeto. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Professor Joel, o senhor teria alguma consideração, professor? Acho que é bem importante isso, né, que você está colocando, Maurício, que também sempre enfatizo isso, né, com mestrandos, que o tema, ele precisa ter uma vinculação com a vida do mestrando, né? O tema, ele está ali onde a pessoa, né, interessada vive, né? Eu enfatizo isso muito nas aulas de metodologia, que o tema não está nos livros, nas bibliotecas, né, ou em outros lugares. Então, não adianta procurar, né? Nesses lugares estão os problemas de pesquisa de outras pessoas que registraram essa experiência, né, na forma de publicações científicas, livros, artigos e assim por diante. Mas o problema individual que cada um vai desenvolver no mestrado, ele está ali onde se vive. Então, essa busca, né, ela é fundamental, né? E eu digo muitas vezes que talvez a escolha, essa definição do tema, é uma das partes mais difíceis do mestrado, né? Isso não é para espantar, né, quem está pensando em fazer, mas justamente para mostrar que há uma complexidade nessa escolha. Né? Por isso nós trabalhamos também com um pré-projeto. É mais uma intuição, né, uma intenção de pesquisa do que um projeto pronto, acabado, né, finalizado já, sem necessidade de lapidação nenhuma. A ideia desse pré-projeto é que nós tenhamos uma ideia o quanto mais próximo, né, que o aluno deseja, né? E obviamente, isso, quando o aluno entrar no programa, terá um orientador, terá aulas de metodologia, terá todo um instrumental que vai talvez até ampliar o escopo dele, no sentido de ampliar o conhecimento dele e facilitar mais, né, para ele definir essa problemática, ou esse tema, esse problema de pesquisa, ou essa lacuna, né? O professor Joel Bonin teria alguma dica para a gente, ou uma orientação, professor? Olá, pessoal, vocês me escutam? Sim. Estão vendo também? Está funcionando certinho aqui o sistema? Tá. Legal. Agradeço bastante o convite da participação também nesta live, né, com o professor Maurício, professor Baade. E a minha ideia, na verdade, é muito parecida, muito semelhante com a de vocês, né? Eu percebo claramente, na minha breve experiência como professor orientador no mestrado, a dificuldade que as pessoas têm em elaborar justamente um tema de pesquisa. Então, às vezes, existe um interesse muito grande na formação e na titulação do mestrado, que certamente agrega muito ao currículo da pessoa, mas o grande desafio, muitas vezes, é trazer para a realidade do estudante, do mestrando, que justamente no nosso mestrado de desenvolvimento de sociedade, fica clara a necessidade de se pensar questões muito pontuais da nossa região, do contestado, por exemplo, né? Então, a gente percebe que os alunos, muitas vezes os acadêmicos, eles têm essa preocupação muito forte no sentido de perceber a necessidade da formação acadêmica, estrito sensu, mas que existe ainda um grande dilema sobre o que falar, o que questionar, o que perguntar, que é muito próprio, né, de todo e qualquer mestrando e pesquisador, né? Mas a gente percebe claramente essa necessidade, tendo em vista também o breve espaço de tempo, né? Ou seja, pensando a nível de doutorado, você tem 4 anos, né, mais ou menos, para poder fazer uma pesquisa com mais calma, eu diria, né? Mas quando você entra no mestrado, você tem absolutamente 2 anos
para poder dar conta do recado. E o que eu tenho percebido nas orientações com os meus orientandos agora no mestrado é essa necessidade de delinear claramente aquilo que se quer, né? Aquela ideia de justamente ser monográfico até, né? A dissertação do mestrado, ela tem muito a ver com essa ideia de pensar numa monografia, né? De você fazer um recorte sobre um tema de pesquisa, né? E a partir desse recorte aprofundar o máximo que você puder, num curto espaço de tempo. Eu acho que é o grande desafio que eu percebo, professor Maurício. É isso aí, professor. Bom, talvez a pergunta que alguns ouvintes estejam fazendo, tá, professor, tá ok, já entendemos que é importante, mas o que se deve fazer então? O que eu devo fazer? Quais são as questões que a gente deve tratar? Bom, de uma maneira geral, seria, bom, primeiro, sentar com muita calma, e tentar explorar um pouco mais a sua ideia. De que forma? Tentar escolher 2, 3 temas que chame a sua atenção. De novo, que estejam no escopo da sua área de vivência e no seu interesse de pesquisa. Então, escolher 2 ou 3 temas, né? E aí você pode, a partir dessa escolha de 2 ou 3 temas, você procurar lá no Google Acadêmico e artigos de revistas científicas. Aí você já começa a entrar numa área ou numa seara que vai facilitar bastante. Porque você vai ver onde está a arte daquele tema, né? Então você vai encontrar lá artigos falando sobre aquele tema, o que já foi estudado, o que não foi. Então, uma breve navegação, se é que a gente possa dizer assim, no meio desses artigos que têm a ver com aquilo que você está buscando, conversar com outros professores, conversar com colegas que já fizeram mestrado, profissionais de outras áreas. Isso ajuda a esclarecer e dar ênfase para esses 3 temas. Então, a partir desses 3 temas, você começa a fazer aí o que a gente chama pensar, refletir a respeito disso, né? Não fique pensando que você sentado vai cair aquilo na sua cabeça. Não é bem assim que acontece. Muito pelo contrário. Achar um tema, achar um tema de pesquisa para você aprofundar, apresentar um problema e tentar fazer depois uma proposição, como o professor Joel falou, isso carece de tempo, de investigação. Então, esse processo deve ser feito dessa forma. Então, eu acho que o primeiro passo que deve ser feito é tentar colocar isso no papel, sentar, ver quais são os temas. E aí, nisso, um quarto problema, bom, definir um tema. Por exemplo, um tema, alianças estratégicas, sustentabilidade, desenvolvimento. Vocês podem olhar, inclusive, naquelas linhas de pesquisa, só ali vocês vão encontrar uma série de possíveis temas. Qualidade de vida, sociedade, cidadania, segurança. Então, dali vocês podem começar desenvolvimento organizacional. Então, vocês ali têm uma série já de temas que pode ser abordado. Porém, a ideia é que vocês não falem sobre cada tema desse, porque é extremamente amplo, né? É extremamente geral, assim, né? Então, a gente não quer que você fale sobre tudo, ou disserte sobre tudo, mas que você afunile essa questão. De que forma, né? Então, você passa para tópicos, ou você chama de tópicos, você afunila um pouquinho mais. Então, você tem lá o tema que você quer falar aliança estratégica, sustentabilidade, por aí afora, e você passa, então, a focar um pouquinho mais o seu tema. De que forma? Por exemplo, em alianças estratégicas eu posso falar alianças com múltiplos parceiros, alianças para um determinado projeto, por exemplo, aí na área, na região de caçador ou de contestado, a questão agrícola é muito forte. Quais são as alianças que tem? Como é que isso pode ser tratado, por exemplo, né? Seria uma ideia. Quanto tempo essa aliança dura? Né? Como é que se seleciona um parceiro
de alta tecnologia voltado para essa aliança estratégica, ou qual é o tipo de aliança estratégica que eu devo ter, e assim vai, para sustentabilidade, para desenvolvimento, para a sociedade, para desenvolvimento organizacional. Então você afunila, você começa a segmentar aquele tema maior, né? Então aí você consegue, então, você já tem aí um escopo que já começa a facilitar o seu pensamento. Então você tem um tema mais amplo e do seu tema você começa a focar ele ou dar um certo direcionamento. É isso, professor Joel? Isso, acho que é uma excelente estratégia, né, para quem está pensando, né, na escolha do tema, de consultar a página do mestrado, olhar as linhas de pesquisa, né, olhar os grandes temas que estão ali, né, selecionar aquilo com o que se tem mais afinidade, né, mais interesse, e aí buscar esse desdobramento específico. Acho que essa estratégia é excelente, né, quer dizer, a gente pode até fazer o exercício de escrever isso numa folha de papel, né, desse tema, por exemplo, sustentabilidade, né, sustentabilidade é uma coisa que me preocupa, que me interessa, né, pega uma folha de papel, escreve no centro da folha, né, essa palavra, e agora em volta, né, começa a registrar questões específicas de sustentabilidade. Né? Sustentabilidade nas organizações, nas empresas que trabalham com, por exemplo, a produção de MDF. Né? Temos várias empresas aqui na região de Caçador, né, que trabalham com beneficiamento de madeira e a produção, né, do MDF, que é matéria-prima, né, para a indústria moveleira. Então, sustentabilidade, né, nesse setor. Sustentabilidade por exemplo, na gestão pública, né, uma outra possibilidade. Né? Além disso, se a gente for aprofundar um pouquinho mais e tentar dar o aluno quiser se aprofundar um pouco mais, entrando lá no nosso site, ele vai ter o corpo docente. Em cada corpo docente tem lá um link do currículo Lattes. E o currículo Lattes, o que é? É um currículo de toda a produção acadêmica que cada professor tem. Obviamente, cada professor, os 12 professores que tem lá no programa, estão vinculados a essas 3 linhas de pesquisa. E cada um já fez alguns trabalhos foram feitos, alguns artigos foram produzidos. E talvez você lendo os trabalhos, as pesquisas, a linha de pesquisa, o objetivo dos professores, talvez também isso ajude a você definir ainda mais e já, de certa forma, alinhar a pesquisa a algum professor do programa. Talvez isso ajude também, né? Sim, com certeza, né? A gente sempre recomenda, nos processos seletivos, né, também solicita durante a entrevista, normalmente, a possibilidade do candidato manifestar, né, seu interesse por orientação. Então, buscar conhecer os professores, né, pode também ajudar nessa escolha do tema. Então, né, olhar o currículo, ver quais que os temas, né, que ele trata de forma mais específica, né, e de repente você encontra ali já um elo, né, diz, poxa, isso aqui eu quero estudar também, né, então é esse aqui que eu quero para me ajudar, né, porque ele também já escreveu sobre isso. Perfeito, perfeito. E eu tenho uma história, uma pequena historinha de um aluno daí de Caçador, que fez o mestrado aqui em outra instituição. Ele entrou em contato conosco na época que eu trabalhava lá, na outra instituição, e ele gostava de trabalhar com marketing, ele já queria conversar com o professor para ver o que ele podia fazer dentro daquele tema, esclarecer. Então, assim, ele já veio exatamente isso que o senhor está falando, ele já veio já com esse foco, já com esse intuito, com essa motivação já de ter o orientador já orientado, porque escreve o que ele quer saber, o que ele gosta que era marketing na questão. E foi isso. E hoje, ontem, essa semana ainda,
a professora Ivanete participou da banca dele de doutorado aqui na Univale. Está com um rapaz de 27 anos fazendo doutorado, foi recém-doutor agora. Então, muito legal o caminho dele. E eu acho que é isso. Professor Bonin, alguma... Não, eu acho muito pertinente essa fala, né, do professor Maurício e do professor Baade, porque, afinal de contas, eu acho que a grande questão no caminho que a gente traça para fazer uma pós-graduação em estrito sensu é justamente quem são as pessoas que a gente pode encontrar que podem nos auxiliar a refletir melhor aquilo que a gente quer pesquisar. Eu acho que um grande dilema que eu tenho presenciado também, não é que, na verdade, uma crítica nem nada, mas é uma reflexão necessária. Muitas vezes os alunos entram já com a ideia pronta, digamos assim, né? Eu acho isso uma coisa muito curiosa, né? O aluno, às vezes, tem lá uma experiência de vida, uma experiência de trabalho, ele tem lá uma ideia na cabeça que ele quer colocar em prática através da produção de uma dissertação, mas ele já parte do pressuposto de que ele já sabe onde ele quer chegar. Eu acho que a grande sacada, pelo menos para mim, no processo de conhecimento que eu tive na formação do mestrado, foi a abertura de uma nova visão de mundo. Eu acho que esse é o grande contributo também que um mestrado como o nosso, voltado para desenvolvimento de sociedade, pode trazer, no sentido de talvez abrir os olhos para certas compreensões, para certas interpretações que talvez num primeiro momento pareciam ser óbvias, né? Então acho que a grande sacada que a gente percebe também com os alunos, eu ingressei agora em agosto também no mestrado em desenvolvimento de sociedade e trabalhei junto com o professor Baade em metodologia do ensino superior, e foi muito bacana a percepção de alguns alunos que algumas verdades, digamos assim, que estavam bem cristalizadas, bem enraizadas, foram repensadas, né? Foram reavaliadas. Então, acho que a grande sacada também, acho que da gente fazer qualquer tipo de pós-graduação, no sentido, especificamente o nosso trabalho aqui com o mestrado em desenvolvimento de sociedade, de caráter acadêmico, é dizer, olha, eu acho que a grande maravilha, eu diria, né, do processo de aprendizagem de um mestrado, né, de nível de mestrado, é você talvez colocar na balança certas verdades, certas convicções e repensá-las, reavaliá-las, né? Então, por isso que tem várias disciplinas que são de caráter, eu diria, grupal, né? Ou seja, tem atividades que são com todos com todas as linhas de pesquisa, né? Tem, como, por exemplo, a metodologia do ensino superior, é uma disciplina para todos os mestrandos, né? E há disciplinas específicas para cada linha de pesquisa. Mas o que eu achei bem bacana, que eu percebi no trabalho com o pessoal, com a galera desse semestre, foi justamente essa percepção. Por exemplo, um dos temas desafiadores hoje, né, para quem pretende atuar na área profissional como professor universitário, são justamente as metodologias ativas, e como é que nós trabalhamos isso, como é que nós aplicamos isso, né? Então, reavaliar o sistema de ensino também é um desafio enorme, né? Então, assim, eu acho que o bacana, só para encerrar minha fala, né, professor, é isso, essa a ideia de que quando você se coloca a pensar, a refletir sobre o mundo, novas percepções, novas conclusões podem ser apresentadas. Eu acho que esse é o bacana de um mestrado, né? Professor, eu queria reforçar isso que o senhor acabou de falar, e o senhor falou, e eu queria dizer que eu acho que do mestrado é isso que a gente leva, essa nossa capacidade de análise, de observação e reflexão, né? E talvez muitos alunos falam, pô, mas é um mestrado acadêmico, eu não quero ser professor, mas a gente não pensa, isso não é só professor que pensa. Hoje, na iniciativa privada, a demanda eles estão buscando pessoas que pensem, que saibam analisar um problema, que busquem uma alternativa, que tenham um método robusto e que dê uma resposta factível, né? E é isso mesmo, professor, eu concordo plenamente. Eu acho que a ideia a grande riqueza do mestrado é esse tempo de reflexão, né? de quebrar paradigmas, de pensar de outra forma sobre outras perspectivas. E isso que o senhor falou, e acho que é o mais rico realmente do mestrado. Ainda seguindo, acho que nesse assunto, então, eu acho que a gente, uma vez determinado aí mais ou menos, lá o cara foi lá, professor já descobriu o tópico, já viu o professor, já viu o que ele escreve, começar a aprofundar mais. Bom,
quem é que publica sobre o assunto, quem são os top de linha, quem são os autores que mais aparecem nas citações dos artigos ou dos trabalhos que tu estás tentando, que o aluno está tentando trabalhar, né? Como é que o assunto é estudado, de que forma, quais são as teorias. Obviamente, a gente está falando de um pré-projeto, mas é só para ele entender ou tentar mapear, ou seja, sentir a febre, né? Entender que existe dentro daquele pequeno tema, aquele pequeno, entre aspas, aquele tema fechado, ainda existe um mundo por trás daquilo, né? A contribuição é muito grande, né? Que metodologias têm sido usadas, se é muito mais qualitativas, se é muito mais quantitativas, quais são os bancos de dados, isso a gente vai trabalhar lá no mestrado, como é que a gente vai trabalhar isso, vai buscar, quais são as melhores formas, como é que o estudo está evoluindo, qual é a tendência, está indo mais para lá, está indo mais para cá, o que está acontecendo. Por exemplo, aí a gente tem agora as sustentabilidade, quem quiser trabalhar com sustentabilidade, tem os 17 objetivos sustentáveis ali de desenvolvimento, falar de cada item daquele ali, e dentro daquele item tem um mundo que tu podes trabalhar e aplicar no seu dia a dia. Então, entender quem é que trabalha, de que forma trabalha aquilo ali, quem são as pessoas que estão trabalhando, quais são os dados que estão buscando, o que está sendo dito aquilo ali. Por que isso é importante, né? Porque quando você fizer essa pequena interação com esse mundo e com esse tema que você conseguiu identificar, a gente está falando de uma dissertação. E quando a gente está falando de uma dissertação, a gente está falando de um problema que tu vai ter que localizar, porque não adianta você escrever algo que já foi escrito. Isso para a dissertação ou para o mestrado, isso não é o mais forte. Então você vai ter que achar uma lacuna, né? Então dentro desse seu tema, dentro daquele tópico que você quer estudar, daquela pequena área de conhecimento que você identificou, é isso que eu quero saber, como é que funciona aqui dentro do setor público, do setor privado, na agricultura, como professor mesmo, na área de medicina, na área de direito, como é que isso funciona? Bom, a gente tem que saber a lacuna. E esse vai ser o objetivo, né, do teu trabalho, né? Essa vai ser o teu tema-problema. É isso que você vai tentar mostrar. Olha, o meu problema é saber como que o primeiro objetivo de sustentabilidade dos ODS lá, que é acabar com a pobreza, como é que eles estão estudando isso, quem são os principais autores que estão estudando e de que forma que esse conjunto, esse tema, eu posso trazer para a região de Caçador, do Contestado aqui, e como é que eu posso verificar e entender esse problema e tentar dar uma alternativa sobre essa perspectiva. Então, esse vai ser o teu mote, esse vai ser o teu estudo ao longo né, se tudo der certo, né, ao longo dos 2 anos. Então, delimitar esse problema, ter esse problema, esse objeto central de estudo claro na sua cabeça, né, entender muito bem o que isso vai servir na sua dissertação, porque digamos que você consiga lá, falou com o professor, já identificou o tema, já sabe, já tem um problema muito bem definido. Bom, então você vai poder, ao longo que você está cursando o mestrado, você vai poder escolher as disciplinas, você vai poder fazer artigos já voltados para aquele tema, você vai poder se aprofundar ainda mais, e como professor... desliguei. E como professor... Oh, meu Deus. Mexi aqui, agora deu... O Boninho falou... poder fazer essa reflexão, né? Discutir com os outros uma oportunidade de tentar, a partir daquele problema, discutir com os alunos, com os professores e tentar ter outras perspectivas que você talvez desconhecesse ou talvez não desse tanta importância. E ali talvez seja um grande mote de você aprofundar os estudos. É isso, professor Badi? Assim, essa conversa já me deu vontade de participar também, né?
Uma coisa que eu sempre ressalto, né, nas minhas aulas com os mestrandos é de que, como nós já falávamos há pouco, né, o principal aprendizado do mestrado não é o tema. Quer dizer, quem faz o mestrado, né, ele não vai se tornar especialista apenas no tema que ele vai desenvolver na dissertação. Perfeito. Talvez até aquele tema nem acompanhe mais essa pessoa depois ao longo, né, da trajetória profissional. Mas qual que é o grande diferencial do mestrado? É o método. Quer dizer, esse diálogo, né, com pares, com professores, buscar de forma sistemática a resolução de um problema, né, ao longo de 2 anos, esse é o aprendizado. Né? E o grande objetivo, né, do programa é que as pessoas saiam, né, do mestrado com o título de mestres capazes de resolverem problemas nas mais diferentes áreas, né? Dentro das organizações privadas, no setor público, instituições de ensino de todos os níveis, né? E, né, para quem de repente tem um viés mais empreendedor, né? O mestrado também é espaço de reflexão. Perfeito. Né? De compreender sociedade, de compreender tendências. Né? Quer dizer, como eu faço isso? O que eu vou estudar não vale para toda a vida, mas a forma como eu entendo, né? Essa sim. Né? Essa capacidade de compreender e de desenvolver novas soluções. Né? A gente fala muito em inovação. Né? Inovação vem muito mais de transpiração do que de inspiração. E essa transpiração, né, ela acontece, né, quando há esse debruçar-se sobre a realidade, sobre os problemas, sobre as lacunas, né? Onde estão as lacunas? Inovação é a capacidade de oferecer uma resposta para algo, né? Para uma situação que tem uma lacuna, né? Algo não coberto, né? Uma solução não existente, né, para um problema. Inovação é isso. E você precisa descobrir isso. E quando você escolhe o tema, você já está fazendo, no fundo, inovação, né? Desenvolvendo essa capacidade de inovação. Então, às vezes as pessoas pensam, né, ou se perguntam, por que eu vou fazer o mestrado na Uniarp? Eu queria fazer um mestrado em tal assunto, tá? Porque eu quero entender isso. Mas o mestrado não é apenas a preparação num tema. O mestrado é preparação, né, em termos de método. Você tem que ter a capacidade de fazer, depois de concluir o mestrado, sucessivas dissertações, no fundo. Então, o que é atuar numa empresa, né, na dinâmica de sociedade, de economia que nós vivenciamos hoje? É se deparar sistematicamente com problemas de alta complexidade. Você tem saúde, Covid, isolamento, políticas públicas de tentar um enfrentamento a essa situação, mas que tem impacto, né, nessa organização. Temos políticas, né, nacionais, internacionais, em decorrência dessa situação, que afetam a vida local. Perfeito. Então, nós precisamos de profissionais que tenham a capacidade de compreender essa sociedade de modo abrangente, enxergar a complexidade, né, as múltiplas relações, as interferências de diferentes setores uns nos outros. Né? E é para isso que o mestrado tem o propósito de preparar. Né? Então, nós escolhemos um tema, no fundo, como uma desculpa para aprender o método. O tema é apenas uma desculpa. No fundo, você poderia desenvolver qualquer tema, porque o propósito não é o tema, é o método. Perfeito, concordo, professor. É isso aí. E só para ilustrar um pouquinho, a gente teve os alunos do mestrado, há um mês atrás, nós tivemos na Ipagre, aqui no Caçador, né? E ele tinha um fenômeno lá que eles não conseguiam entender. Por exemplo, no Brasil só se produz 2 tipos de maçã. Só tem demanda para 2 tipos. E lá eles nos apresentaram
que eles têm lá, 20, acho que são 20 tipos, e os produtores eles não conseguem motivar os produtores a trocar. Bom, então isso já é um problema, é um fenômeno, pode ser pelo lado do direito, pelo lado da saúde, pelo lado econômico, pelo lado da sustentabilidade. Então você tem essa palheta de alternativas, né, professor, por meio de uma metodologia, tentar dar uma resposta, lógico que não vai ser a resposta mais completa, mas pelo menos uma resposta a um determinado fenômeno, seja, como o senhor falou, onde falamos, privado, governo, público, ONGs, empreendedor, enfim, qualquer lugar, né? Eu acho que essa é a ideia. Essa é a riqueza do mestrado, realmente. Professor Bonin? Muito obrigado. Assim, acho que fica muito claro na fala do professor Baad, na tua agora, né? Essa necessidade de pensar um método, né? E eu acho que é muito... E uma das coisas mais bacanas da experiência do mestrado é pensar justamente nessa noção de que quando se produz, eu diria aqui, uma dissertação, né? Acho que a grande experiência desafiadora é justamente pensar passo a passo, né? Que justamente eu vejo, às vezes, as pessoas muito angustiadas. Meu Deus do céu, eu preciso escrever um texto, eu preciso defender, qualificar, papapá. Então, eu acho que a experiência ela é interessante quando se fala sobre a necessidade de uma sequência no trabalho, né? Ou seja, de que você precisa... E aí tem o elemento do tempo, né? Que eu acho que eu queria destacar mais uma vez, que é essa questão de... Eu tenho 2 anos, então o que eu vou fazer no primeiro semestre? No segundo, no terceiro, no quarto semestre? E essa coordenação de atividade junto com o orientador pode ajudar bastante, porque eu acho que a angústia vem um pouco dessa questão de que, ao escolher fazer um curso como de mestrado, muitas vezes, aqui é um outro aspecto que eu queria levantar, né? Que é o desafio da procrastinação. Porque a gente percebe também o grande desafio de você dar conta do recado nesse período. Então, quando a gente pensa na ideia de método, eu acho que a grande questão interessante para se destacar é justamente isso, né? Quando eu penso meta-odos, né, lá do grego, né, essa ideia dos passos que eu preciso percorrer para chegar no caminho ou no destino que eu quero, fica muito evidente essa necessidade, porque se porventura, eu acho que a gente espera bastante, que quiçá, Oxalá nos ouça, né, que Deus nos ouça para a gente poder abrir um doutorado também na instituição em breve, a ideia justamente é juntar aquela metodologia aprendida no mestrado e aí aprofundar o tema, né? Dar um enfoque maior no tema, trazendo, quiçá, uma novidade, um desafio, uma proposta inovadora, como o professor Baad comentou aqui agora, né? Então, eu vejo que o foco interessantíssimo do trabalho do estudante de mestrado é justamente abraçar o método, né? Tem aí um texto maravilhoso do René Descartes, né? Tem um texto muito bom do René Descartes, que é o Discurso do Método, e ele vai falar justamente sobre isso, né? Nesse texto do Descartes, sobre o valor e a importância de se pensar metodologicamente, né? Então, do ponto de vista do caráter científico, fica essa necessidade de se compreender como é que acontece esse processo, né, do levantamento da hipótese, da observação da hipótese, de levantar, a partir dessas hipóteses, um levantamento teórico, né, uma discussão, alguns resultados, né? Então, eu tenho percebido bastante em vários trabalhos dos estudantes egressos, né, esse desafio de entender justamente o valor e a importância do método, né? Para que a partir daí eu acho que o sofrimento diminua, né? Ele diminua nesse processo de conhecimento e aprendizado. Eu acho que passa por aí um pouco, professor Maurício. É isso aí, professor. E só para reforçar o que o senhor está dizendo, como é importante a questão do método estar relacionado lá ao tema de pesquisa, é bom que o aluno, certeza acho que é uma palavra muito forte, mas talvez é que ele tenha mais segurança possível para que ele não tenha um problema que talvez ele, como o senhor falou, tem problema de tempo, condições de explicar, saber desenvolver outras questões implícitas que estão nesse problema, né, para depois usar o método, né?
e ver quais são os aspectos particulares que cada problema que ele está tentando levantar pode fornecer. Então, é fundamental que ele chegue nesse problema e identifique, faça uma seleção criteriosa desse tema de pesquisa, para que ele não veja problemas, tenha problemas e fique angustiado depois lá na frente. Da minha parte, professores, eu acho que era isso. Se os senhores tiverem mais algum comentário, alguma observação a fazer, só mais uma observação. Eu acho que os alunos que nos assistirem, não deixem de nos procurar. Se tiver alguma dúvida, nos procurem. Pô, não entendi isso, eu estou com isso, eu estou com esse problema, como é que eu posso resolver? Eu acho que a gente está de braços abertos, esperando que vocês nos procurem para que a gente possa ter uma excelente relação no mestrado. Era isso. Ótimo. Isso aí. Uhum. Ok, eu agradeço ao professor Maurício, né, ao professor Joel Bonin também, que esteve aqui conosco, para essa discussão, né, sobre o tema, sobre o pré-projeto, né. Então, reforçando, o pré-projeto, ele é uma intenção de pesquisa, né, é um pequeno esboço, né, daquilo que se percebe como um problema que merece, né, uma investigação, merece um esforço, né, para a construção de resposta. Reforçando, então, que estamos à disposição, né, podem procurar o nosso contato por meio, né, do WhatsApp, né, do mestrado, que é o 49, o 3561-6288, né, é um número fixo, mas que tem o WhatsApp também. Então, pode solicitar contato, né, pode informar o professor, né, que deseja contatar, né, então a secretária vai repassar esse contato, né, nós vamos ao encontro. Reforçando, né, o nosso processo vai até o dia 3 de dezembro, né, o período de inscrição, depois temos todo o processo de avaliação de currículo, de análise de projeto, entrevistas, né, até a divulgação do parecer final. E, então, mais uma vez agradecendo, nos despedimos das pessoas que nos assistem. Obrigado. Tá, ok. Valeu, Obrigado. tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.